Olá pessoal, nesse vídeo veremos o conteúdo do PET 3 de Física da semana 4, terceiro ano. E o tema dessa semana é sobre os tipos de circuitos elétricos. Em um circuito elétrico, os resistores podem estar associados em série, em paralelo ou numa combinação que nós chamamos de associação mista. Primeiramente, vamos definir o que é um resistor equivalente. É o resistor que produz o mesmo efeito da associação de dois ou mais resistores. Como, por exemplo, nesta figura dessa primeira associação, nós temos o resistor 1, resistor 2 e o resistor 3. O resistor equivalente é a representação dos três resistores. Associação em série. A associação em série é um circuito elétrico em que os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Na figura, nós temos o resistor 1, resistor 2 e o resistor 3. A corrente que passa no resistor 1 é a mesma que vai passar no resistor 2 e a mesma que vai passar no resistor 3. Na associação em série, nós temos algumas características importantes. A primeira característica é que a intensidade da corrente elétrica I é a mesma em todos os resistores. Como já foi dito, a corrente elétrica I é a mesma que passa na resistência 1, é a mesma que passa na resistência 2 e é a mesma corrente que passa na resistência 3. A segunda característica é que a tensão U na associação é igual à soma das tensões em cada resistor. U, que é a DDP total, é igual à tensão ou a DDP no resistor 1 mais a tensão do resistor 2 mais a tensão do resistor 3. Essa é uma das características da associação em série. A terceira característica é que o resistor equivalente tem uma resistência elétrica igual à soma das resistências elétricas de todos os resistores da associação. Então, aplicando a primeira lei de Ohm, a cada um dos resistores, no resistor 1, resistor 2 e o resistor 3, nós vimos na segunda característica que a tensão da associação é igual à soma das tensões ou da DDP de cada um dos resistores. Então, a tensão total, ou DDP total, é igual ao valor da DDP do resistor 1 mais a DDP do resistor 2 mais a DDP do resistor 3. Como a DDP total é U, pela primeira lei de Ohm, nós temos que a resistência equivalente vezes a corrente. Aplicando a primeira lei de Ohm no resistor 1, a DDP é igual a resistência equivalente 1 vezes a corrente, mais a DDP no resistor 2 é igual a resistência equivalente 2 vezes a corrente I. Mais, aplicando a primeira lei de Ohm no resistor 3, a DDP é igual a resistência 3 vezes a corrente. Como na primeira característica diz que a intensidade da corrente I é a mesma em todos os resistores, podemos isolar o valor da corrente. Então, a resistência equivalente vezes I é igual a R1 mais R2 mais R3, que multiplica a corrente. Como tenho a corrente de um lado da igualdade e a corrente do outro lado da igualdade, ambas multiplicando, posso cortá-las. Então, a resistência equivalente é igual a resistência 1 mais o valor da resistência 2 mais o valor da resistência 3. E é assim que calculamos a resistência equivalente em uma associação em série. A soma das resistências elétricas de todos os resistores da associação nos dá o valor da resistência equivalente. A associação em paralelo é o circuito em que dois ou mais resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Isto é, a DDP é a mesma em cada um dos resistores, no resistor 1, resistor 2 e resistor 3. E assim como na associação em série, na associação em paralelo, nós vamos ter algumas características.
A primeira característica diz que a tensão U é a mesma em todos os resistores. Como dito, a DDP, ou a tensão, é a mesma do resistor 1, é a mesma do resistor 2 e é a mesma do resistor 3. A segunda característica diz que a corrente elétrica I na associação é igual à soma das correntes em cada resistor. Então, em uma associação em paralelo, a corrente, quando chega em um determinado ponto, que nós chamamos de nó, ela se divide, ela vai se distribuir entre as resistências. Então, a corrente total que passa no circuito é igual à soma da corrente que passa no resistor 1 mais a corrente que passa no resistor 2 mais a corrente que passa no resistor 3. A terceira característica diz que, aplicando-se a primeira lei de Ohm em cada um dos resistores, podemos encontrar a resistência do resistor equivalente. Nós vimos na segunda característica que a corrente total do circuito é igual à soma da corrente 1 mais a soma da corrente do resistor 2 mais a soma da corrente do resistor 3. E pela primeira lei de Ohm, a corrente é igual a DDP dividido pelo resistor. Nesse caso, o resistor equivalente. Então, aplicando a primeira lei de Ohm em cada um dos resistores, nós temos que a corrente 1 é igual a DDP dividido pelo resistor 1 mais a DDP dividido pelo resistor 2 mais a corrente do resistor 3 é igual a DDP dividido pelo resistor 3. Isolando a DDP em cada um dos termos e eliminando-os em cada um dos lados da igualdade, nós podemos encontrar o seguinte valor: 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 mais 1 sobre a resistência 3. E é assim que nós calculamos a resistência equivalente em uma associação em paralelo. Se houver somente dois resistores em paralelos de resistência R1 e R2 em um circuito, a resistência equivalente ela pode ser calculada pelo produto da soma. Então, a resistência equivalente é igual a resistor 1 vezes resistor 2, que divide a soma dos resistores. Se houver dois ou mais resistores em paralelo de resistência iguais, a resistência equivalente dessa associação pode ser encontrada através da resistência equivalente é igual a um dos valores dos resistores dividido pela quantidade de resistores associados. E por fim, nós temos a associação mista, que é a associação na qual encontramos ao mesmo tempo resistores associados em série e em paralelos no mesmo circuito. E assim nós finalizamos mais uma semana de conteúdo do PET 3 e em breve faremos a correção das atividades da semana 4.